Que aqui tem dois focos, né? Dois públicos aqui, nos conselhos de direitos, conselheiros de direito e os conselheiros tutelares, né? A direção pela Constituição Federal das políticas de um país se dá através de um processo chamado processo de participação popular, que é da assistência. Tem um artigo específico na Constituição que diz que a política da assistência será pensada a partir do órgão do Executivo e da presença da sociedade civil através das suas organizações. Então, as diretrizes da política de um Estado, que no caso é o país, Brasil, Pará, e dos nossos municípios, ela deveria ter um foco privilegiado de discussão disso. São as conferências. Tá? Não esqueçam o que eu falei. Deveria. E por isso que quando a gente conversa de atribuições de Conselho de Direito Tutelar, precisamos, em primeiro lugar, compreender, né, de que várias ações de Conselho de Direito Tutelar e das secretarias e do Legislativo, elas nasceram dentro do espaço que a democracia brasileira diz ser o espaço próprio para a discussão da política de Estado. Chama conferências. A Escola de Conselho foi uma das diretrizes de uma das últimas conferências nacionais do direito da criança e adolescente, onde se diz que é necessário qualificar, capacitar e melhorar, né, a qualidade da atuação. Não melhorar não, é aprimorar a qualidade da atuação dos conselheiros, seja eles tutelares, seja eles de direito. Por que eu falo isso? Porque se a gente não compreender isso aqui, a gente acaba achando que a responsabilidade da política é só, por exemplo, do prefeito. Ou é só responsabilidade do governador. Então, por que é importante compreender isso? Porque o plano decenal, ele traz uns princípios que vocês com certeza já conhecem profundamente, mas que é importantíssimo rever e olhar de novo dentro daquilo que diz respeito às competências de Conselho Tutelar de Direito e de secretarias, tá? O Brasil é um país que tem 3 poderes, né? O Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Executivo, por que se chama Executivo? Executa o quê? As leis. Também. Porque, por exemplo, quando tem uma lei municipal que institui o Conselho Tutelar, o Executivo tem que cumprir a lei, né? Então, claro que o Executivo ele também cumpre lei, tá? Mas, além das leis, o Executivo ele cumpre o quê? As políticas, né? Ele executa as políticas que estão já explicitadas na lei. As políticas de atendimento à cidadania. Então, quais são as políticas de atendimento à cidadania? Todas as políticas. Tem algumas que a gente pega mais na cara, né? Pá! Porque são aquelas que têm a ver com a cidadania violada, né? Então, são aquelas que a gente, especialmente nós, né, na área da criança e adolescente, em especial os conselheiros de tutelares, em especial as pessoas que trabalham na área da assistência, são aquelas políticas que a gente pega na cara, mesmo que a gente não queira ver, que são as políticas de combate à violação de direitos. Município onde Conselho Tutelar e Conselho de Direito só vivem se dando pauladas, você pode ter certeza que o orçamento criança é fraco. Pode ter certeza. Por quê? Qual é o órgão que, pelo ECA, delibera sobre a política municipal, estadual e nacional? É o Conselho Tutelar? É o Conselho de Direito. Agora, o Conselho de Direito, para ele fazer uma pauta de política, ele é gêmeo do Conselho Tutelar. Olha lá que eu vou dizendo para nós. Se Conselho de Direito só funciona para organizar a eleição de Conselho Tutelar, vocês podem ter certeza que naquele município não há uma forte incidência no orçamento das políticas municipais do direito da criança e adolescente. Você pode ter certeza que o Conselho Tutelar terá muita mais dificuldade em ter uma estrutura física mínima. Né? É o Conselho Tutelar que tem que bater na porta do prefeito para pedir carro, pedir... Não é Conselho de Direito. Não é.
Conselho tutelar não tem que bater em porta de ninguém. Mas enquanto por a gente bate não é aberto. Aí o que acontece? Aí nós temos que entrar, por isso que nós vamos discutir, só um instantinho, só para terminar o raciocínio, por isso que nós temos que compreender quem é quem na história. Nós temos que compreender quem é César ou quem são os Césares na história, tá? Porque senão o que acontece? A gente vai batalhando para que se estruture toda a política de forma mais incidente, adequada, e depois acaba que os atores, que são os impulsionadores disso, eles não têm uma ação conjunta, né? Eu sei que a disputa, por exemplo, uma eleição de conselheiro tutelar, hoje em dia não é negócio fácil, não é segredo para ninguém. O conselho tutelar, meus queridos conselheiros, ele é por natureza rede, porque o conselho tutelar, ele é por natureza a porta de entrada para que qualquer criança e adolescente que necessite tenha acesso à rede de políticas públicas, tá? Eu fico impressionado no interior, porque eu sou do interior, seja no meu país como aqui, eu sempre fui do interior, quando eu vejo o conselheiro tutelar no carro para trazer o menino de Abaeté para o Propaz. Eu acho que o conselheiro não compreendeu que o Estado brasileiro hoje tem uma política. E quem é vítima, por exemplo, de abuso sexual, tem um equipamento público da assistência social chamado CREAS. Então, o trabalho do conselheiro finaliza no acesso da vítima ao equipamento CREAS. Depois disso, muito obrigado, vá para o conselho tutelar. Ou então fico estarrecido quando eu vou no carnaval, nunca vou, mas me falam, que tem conselheiro tutelar fazendo batida junto à Polícia Militar, Ministério Público. Gente do céu, onde está escrito que o Conselho Tutelar é órgão de segurança pública? O Conselho Tutelar precisa ser a retaguarda, no caso o sistema de segurança pública necessite dele. O Estatuto, ele é um projeto de sociedade, pessoal. É isso que ainda a sociedade brasileira não conseguiu engolir. Que o ECA, ele é um projeto de sociedade. Porque ele diz que para a gente ter uma sociedade, precisa em especial cuidar daqueles que iniciam a vida na sociedade. Então ele diz o quê? Que se nós não tivermos o direito à alimentação das crianças garantido, nós não teremos sociedade. Ou teremos uma sociedade de crianças colocadas para parar o caminhão para pegar o dinheiro. Então o Estatuto, ele é uma ideologia, é uma visão de mundo, pessoal. É uma visão de mundo em que sentido? É para todo mundo ser bonzinho? Não. É porque a criancinha, é porque tem um aspecto de piedade? De jeito nenhum. Que o ECA, ele é um projeto de sociedade. Quer dizer, por que ele é um projeto de sociedade? Porque ele diz que para a gente ter uma sociedade, precisa em especial cuidar daqueles que iniciam a vida na sociedade. Então ele diz o quê? Que se nós não tivermos o direito à alimentação das crianças garantido, nós não teremos sociedade. Ou teremos uma sociedade de crianças colocadas para parar o caminhão para pegar o dinheiro. Então o Estatuto, ele é uma ideologia, é uma visão de mundo, pessoal. É uma visão de mundo em que sentido? É para todo mundo ser bonzinho? Não. O ECA, ele é uma ideologia porque impõe à sociedade de priorizar alguém que para ter um crescimento sadio, seja fisicamente, biologicamente, psicologicamente, ele precisa de cuidado. Não há uma sociedade depois se não houver uma sociedade do cuidado hoje. Se o ECA é uma ideologia, o que ele diz? Que o ser humano, ele cresce e se desenvolve, desde o ventre materno, inclusive tem áreas das pesquisas médicas, da psicologia médica, que dizem que uma gravidez sofrida pode provocar uma maior possibilidade de um ser humano ter agressividade,
né? Apesar de dizer, ah, não, mas lá não tem vida ainda, só quem é a favor do aborto fala muito isso, né? Ah, lá não, ainda não, vida é depois. Então, já tem psicologia médica dizendo que isso interfere exatamente na personalidade do sujeito que vai nascer. O ECA, então, diz o quê? Quando o princípio do Plano Nacional diz que as crianças e adolescentes, eles são capacitados para participar da decisão da sua vida, quer dizer o quê? Não quer dizer que uma criança de 2 anos, ela já tem a clareza daquilo que ela quer. Que até em juízo, a partir dos 6 anos, ela pode ser ouvida. Mas o que é que isso quer dizer? Isso não quer dizer que a criança pode falar, aqui fala de participar, aqui falava, de participar da decisão da sua vida, somente, por exemplo, quando os pais se separam, somente quando ela é vítima de alguma violência. Mas por que então é importante compreender isso? Porque a criança, porque uma sociedade que não vê a criança e adolescente como pessoas que podem expressar as suas ideias, o que eles pensam, é a mesma sociedade que é a favor da prisão perpétua. E a gente tem que compreender que o primeiro foco onde a criança pode ter esse direito violado é o espaço familiar. Se o município não tem um conselho municipal pautado pelo conselho tutelar, gente, vocês têm que ser os cutucadores, não tem que ser os brigadores, os cutucadores. Se o conselho municipal não fizer isso, você pode esquecer formação. Essa formação que a escola de conselho está chamando aqui, claro, porque tem um polo regional, né? Mas pelo amor de Deus, pessoal, vocês deveriam sair daqui, conselheiros e conselheiras, com uma missão. Que a escola do Conselho Estadual do Pará deveria ser a articuladora, mas que em cada município tivesse dinheiro orçado no plano municipal do Conselho de Direito para que o recurso municipal pagasse a capacitação de vocês lá onde vocês estão. Entenderam? Então, eu até falava esse dia com o professor, né? Dizia, professor, qual é a incidência da escola na vida do Conselho Municipal e Tutelar lá no município? Qual é a incidência? Como que a escola nos prepara para a gente incidir lá onde nós estamos? Como que nos prepara para o Conselho Tutelar ter essa clareza de expedir ofício para o promotor dizendo que a rede não senta para discutir a política municipal? Como que não vamos fazer? Como que não vamos incidir para que o Conselho de Direito Municipal crie o seu plano de ação envolvendo os atores e tenha o seu plano de ação, inclusive, sua vida econômico-financeira, estrutural, para que o orçamento público municipal diga, olha, para o ano que vem tem 25 mil reais para a formação de conselheiros. Vem do céu? Não, gente, vou falar uma coisa, depois vocês... Tenho 2 vezes, né? Eu tenho 2 vales, geralmente, onde eu vou. Vai ser um, né? De repente vem outra vez. Mas aí, ó, tem que começar a pautar isso, pessoal. O conselheiro tutelar tem que pautar isso. Se o Conselho de Direito estiver ineficiente, faz um ofício, até se precisar de faz juntos. Faz junto com a escola de conselho. Um ofício baseado no marco legal, enfia no promotor, na promotoria. E pede para ele pauta, para ele chamar os conselhos setoriais para discutir. Quando constrói uma escola no seu município, o Conselho Tutelar tem que estar por dentro. Porque o Conselho Tutelar, quem sabe onde tem os meninos sem vaga na escola. Não pode a prefeitura construir a escola onde quer, só porque lá quer voto. Porque a construção de uma escola é parte de uma política municipal de educação, que tem que ser parte de uma política municipal de direito de criança e adolescente. Se a gente não fizer isso, é um processo, é sofrido pra caramba. Aí olha que interessante, né? Quando a gente vive, primeira coisa, o que o regimento interno do seu Conselho Tutelar cita sobre isso? Sobre a saída do conselheiro para... Não, só para... Eu atiço, tá, gente? Porque não adianta a gente esconder. Assim, a minha pergunta é, veja bem, se o seu regimento interno do seu colegiado de Conselho Tutelar, construído junto com a rede, presta atenção. Se você ler a resolução do CONANDA, ela diz que o Conselho Tutelar, ele constrói o seu regimento interno de forma autônoma, claro. Mas sendo o Conselho Tutelar, depois eu termino, tá? Um órgão intersetorial,
Você não tem como discutir plantão do seu conselho tutelar sem consultar a rede. Você não pode decidir intra-conselho tutelar o plantão, porque o seu plantão tem a ver com o quê? Com o plantão do Ministério Público, com o plantão da política de saúde. Então, o seu regimento interno ele tem que ser construído junto com a rede. Tá? Entendeu? Então, isso é um processo que vocês, conselheiros tutelares, têm que desencadear. Por isso que eu acho que a gente precisa reformular os conselhos. Precisa reformular as suas autonomias e as suas estruturas. Gente, Conanda é igual ao Conselho Municipal do seu lugar, minha querida. O Conanda é igualzinho. Igualzinho. Mesmo problema de passagem, mesmo problema de orçamento, é igual. Porque o que acontece? Nós precisamos avançar no empoderamento nosso. E aí, por exemplo, tem um Fórum Nacional precisaria entrar com ações do Ministério Público. A sociedade civil do Conanda deveria entrar com ações do Ministério Público Federal para garantir direito a participar. É muito importante que a gente viva a nossa missão não de forma pontual. Sempre se perguntem como a minha ação garante um direito pontual ou um direito integral. Lute para garantir o direito integral. Isso tem que compreender bem, senão é complexo. Em conflito com a lei, ou autor de ato infracional. Esse é por quê? Porque a gente divide o ato do ser humano. Se a gente falar de adolescente infrator, a gente diz que ele é aquele ato. Então infere o ECA, porque o ECA diz que a pessoa está numa fase de desenvolvimento. Ok? Então, transversalidade, integralidade, empoderamento. Não tenham medo de pautar os seus gestores a partir daquilo que o estatuto, que nós temos medo, impressionante, não temos medo. Ok? Eu peço desculpa por ter como é que chama ainda? Tá? E talvez não tenha atendido a expectativa. Vamos compreender que falar em 3 horas de Conselho de Direito Tutelar e Plano Nacional é muito complicado. Então eu pensei em fazer esse jogo para poder enxertar uma discussão do plano dentro da atuação de vocês, tá? Qualquer coisa, a escola tapa as lacunas que eu não consegui tapar. Muito obrigado, tá?